Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Micro-ônibus Assombrado. A noite havia caído sem que eu percebesse. A reunião com meu chefe havia se prolongado mais do que o previsto. Devo contar que naquela época eu trabalhava em um pequeno armazém e o motivo da conversa com meu patrão era que, na noite anterior, haviam invadido o depósito para roubar, justamente durante o meu turno, sem que percebêssemos. Os ladrões foram muito astutos e, como se não bastasse, meu chefe, ao perceber como tudo aconteceu, começou a suspeitar que eu tinha algo a ver com aquilo e que, muito provavelmente, era cúmplice daqueles ladrões. Afinal, de outro modo, não teriam conseguido realizar um roubo tão perfeito. A situação realmente não me favorecia. Eu não tinha nada a ver com aquele roubo, mas meu chefe queria que eu pagasse por toda a mercadoria perdida. Era uma realidade impossível para mim. Eu não tinha como cobrir aquelas quantias. Meu salário era muito baixo. No final, saí daquela reunião com uma ameaça. Se não pagasse, seria processada e acabaria na cadeia. Saí do armazém muito triste. O vento frio bateu no meu rosto. Olhei para o relógio. Já passava das 11 da noite. Naquela hora, era improvável que o micro-ônibus da minha rota ainda estivesse circulando. Tinha apenas uma chance. Então, me esforcei e, com passos apressados, cheguei até o ponto de ônibus. O local era iluminado apenas por um poste fraco, que mal conseguia clarear o ambiente. O assobio do vento e o murmúrio distante dos carros acompanhavam minha espera. Minuto após minuto, a rua ficava mais e mais vazia e mais fria. Naquela época, ainda não existiam celulares. Então, peguei do meu bolso uma velha revista de modas e comecei a folheá-la, na medida em que a fraca luz permitia. Os minutos passavam, e justo quando eu estava prestes a desistir, vi aparecer à distância um ônibus. Era a rota que eu sempre pegava, mas havia algo diferente. Aquele ônibus parecia um tanto deteriorado, um modelo antigo. Provavelmente, os faróis dianteiros, ao iluminarem, aumentaram a sensação de mistério naquela rua escura e solitária. Não sabia se deveria pegar aquele ônibus, mas ao ver que era de fato a linha 7, a que me levava para casa, confiante, fiz o sinal para que parasse. Quando o veículo chegou e parou por completo, embarquei. Enquanto subia os degraus, entreguei o dinheiro ao motorista e percebi que o interior do ônibus estava bastante desgastado. Quando começou a arrancar, parecia que o veículo ia se despedaçar. Alguns passageiros estavam vestidos com roupas de tecido rústico, chapéus de palha e, ao lado, alguns carregavam sacos de milho ou talvez de outro grão para alimentar suas famílias. Fui caminhando para encontrar um assento e, como o ônibus não era muito grande, acabei sentando ao lado de um homem muito estranho. Ele parecia bastante envelhecido. Era bem alto, com traços cansados e vincos profundos no rosto, assim como tudo naquele ônibus. "Boa noite, posso me sentar aqui?" perguntei ao homem. Ele apenas me olhou com aqueles olhos cansados e, com um gesto lento, assentiu. Senti-me um pouco desconfortável com o seu olhar, mas, tão cansada como estava, sentei-me. Comecei a observar as outras pessoas a bordo. Aquele tipo de passageiro não combinava com o horário. Já era quase meia-noite. E no ônibus havia uma senhora com seus 2 filhos pequenos, que brincavam com uma energia incomum para aquela hora. Mesmo assim, decidi relaxar.
Peguei minha revista novamente e, embora fosse impossível enxergar com clareza, continuei folheando por um momento. Mas a voz daquele misterioso passageiro ao meu lado chamou minha atenção, quando ele se dirigiu a mim. Que noite estranha, não acha, senhorita? Comentou o homem com uma voz grave, observando pela janela como se estivesse refletindo. Depois voltou-se para mim e continuou. Poucas pessoas pegam este ônibus. Acho que não estava no seu destino entrar nele. Deve ser porque este ônibus é muito pequeno e só cabem poucas pessoas. Mas no fim, que diferença faz? Não importa onde cada um esteja, seu destino sempre será o mesmo. Ainda que cada um chegue lá de um jeito diferente, no final, todos chegaremos ao mesmo lugar. Fiquei em silêncio, encarando o homem que percebeu meu desconforto e minha confusão. No entanto, ele parecia não ter intenção de se calar. A propósito, meu nome é Ezequiel. Diga-me, qual é o seu nome? Seu rosto não me parece familiar. Você é daqui de São João? Liliana, esse é o meu nome. E sim, sou daqui de São João. Moro subindo o morro. Vejo que este lugar é pequeno, mas nem por isso todos se conhecem. Pelo que percebo, a senhorita não deveria estar nesta rota. O que a fez entrar neste ônibus? Meu trabalho, senhor. Trabalho perto da cidade e para voltar para casa sempre pego essa linha. Moro no meio do morro. Mas esta noite tem sido diferente. Foi uma surpresa entrar nesse ônibus e senti que há algo estranho. Algo que ainda não consegui entender. Ele sorriu levemente como se já esperasse minha resposta. Vejo que você percebeu. É impossível não notar. Você não deveria ter entrado neste ônibus. Ainda não é o seu momento. Meu momento? O que quer dizer com isso? Você acredita no destino, Liliana? No destino? Não sei bem a que se refere. Seja mais claro, por favor. Você acredita que sua vida é construída apenas pelos seus atos do dia a dia? Ou acha que há algo mais? Uma força maior que tem tudo predestinado na sua existência? Nunca pensei muito sobre isso, Senhor. Acho que dia após dia a gente vai construindo a própria vida com nossas ações. É no que acredito. Não há respostas erradas sobre esse tema, mas veja, vou lhe dar um exemplo. Ele apontou discretamente para um homem sentado alguns bancos à frente. Observe aquele homem ali. Olhe bem para ele. Parece angustiado, como se desejasse a morte. No colo, ele carrega um saco de milho. É o que ganhou por um mês inteiro de trabalho, do nascer ao pôr do sol. Isso não parece muito justo, não é? O homem do saco de milho tinha o rosto marcado pela exaustão, os olhos fundos e as mãos calejadas. Esse pobre homem perdeu horas incontáveis longe da esposa e dos filhos, e isso está consumindo ele por dentro. Ele percebeu que a frustração de uma vida vazia e monótona lhe dá pouquíssimas recompensas. Não é um homem mau, é nobre, mas um pensamento sombrio o domina. Ele deseja morrer. Já não aguenta mais, sabe que, com o que ganha, não pode dar uma vida melhor à família. E para piorar, sua esposa em casa vive recriminando, chamando de miserável, dizendo que os filhos passam fome por culpa dele. O velho Ezequiel fez uma pausa como se sentisse o peso das próprias palavras. E ele sabe que é verdade. Já perdeu 2 filhos pequenos por doença. Não há dinheiro para médicos. Sua situação é desesperadora. E como muitos homens de família, ele tem que enfrentar a vida todos os dias em troca de miséria. Isso não parece um bom negócio, não é?
Ele sabe disso e por isso quer morrer. Fiquei chocada. Desculpe, Senhor, mas o que isso tem a ver com o destino? E como o Senhor sabe tudo isso? Você só olhou para ele. Ezequiel suspirou como se eu não pudesse entender. É difícil explicar, Liliana. Talvez você compreenda mais tarde. Vejo que ainda não refletiu sobre essas coisas. O ônibus continuou seu caminho, na estrada escura. E eu me senti presa em um pesadelo do qual não podia acordar. Você não tem refletido muito sobre sua vida ultimamente, mas pelo que percebo, você é uma mulher muito triste. Sofreu muitas injustiças. E seu pensar e sentir não são muito diferentes do homem que acabei de descrever. Seu olhar me diz tudo. Fiquei calada diante das palavras daquele homem que continuou. Por isso, vou pedir agora, Liliana, que olhe para aquela outra mulher, aquela que está com os 2 meninos brigando, como se fosse brincadeira. Ela se chama Josi. Tem que aguentar um marido que tem outra mulher e outros filhos. Muitas noites, ele não volta para casa, não leva dinheiro. Constantemente ele a humilha e bate nela, e nos 2 pequenos também. Ele fez uma pausa como se sentisse o peso de cada palavra. A pobre mulher sabe que já está condenada a uma vida de humilhação e que seus próprios erros serão herdados pelos filhos que provavelmente repetirão os mesmos caminhos do pai. Serão homens ruins e destruirão qualquer mulher que estiver ao seu lado. Josi já deseja a morte há muito tempo. Está cansada. A vida a derrotou e ela nem tenta mais esconder. Vive gritando com os filhos, deixando claro que eles nunca foram desejados. Seu nascimento, devo dizer, aconteceu porque o marido chegou bêbado e forçou a pobre mulher a ter relações várias vezes. O ar dentro do ônibus parecia ficar mais pesado. O pior é que seu casamento foi arranjado pelos pais dela e pelos do marido. Sua vida foi entregue a um homem em troca de gado e um pouco de dinheiro. Essa pobre mulher nunca teve escolha. Sempre havia alguém marcando seu caminho e empurrando-a para frente. Por isso, ela não se importa mais com a própria vida, muito menos com a dos filhos. Um dia, ela vai ter coragem suficiente para acabar com tudo, sem se importar se as crianças vão junto. Eu me encolhi no assento desconfortável. Bom, Senhor, isso tudo parece um pouco irreal. O Senhor não conhece essas pessoas de verdade. Não tão a fundo. Seria impossível. E acho que não é certo julgá-las. O Senhor pode estar errado. Ele sorriu, mas não era um sorriso feliz. De jeito nenhum, Liliana. Eu juro que conheço todos aqui muito bem. Já viajei com eles muitas noites. Você não imagina quantas. E agora, depois de olhar nos seus olhos, acredite, eu a conheço mais do que você pensa. Mas deixe-me contar mais uma história. Ele apontou para o motorista. Vê aquele homem ao volante? Seu olhar cansado? Seu nome é Jerônimo. Ele trabalha nessa rota há muitos anos. Daqui, você não consegue ver direito, mas sua alma está vazia. E há uma razão para isso. O ônibus balançou em um buraco na estrada e a luz fraca tremulou. Jerônimo perdeu um filho pequeno. Certa manhã, ele saiu para dirigir como sempre. Já era quase meio-dia quando sua esposa estava lavando a roupa no quintal. Ela deixou baldes grandes cheios de água atrás da casa e foi atender a porta. Alguém havia batido. Confiante de que nada aconteceria, ela foi devagar. Era apenas uma vizinha fofocando e a distraiu por um tempo. O velho Ezequiel baixou a voz como se contasse um segredo. Enquanto isso, o filho deles, apenas de 3 anos, arrastou algo para subir
e espiar dentro de um daqueles baldes, enquanto batia as mãozinhas na superfície da água. Escorregou e caiu de cabeça. Afogou-se ali mesmo. A mãe só percebeu quando a visita foi embora. Ao voltar para o quintal, encontrou o corpinho do menino imóvel, mergulhado naquele balde. O silêncio que se seguiu foi cortante. O ônibus parecia avançar sozinho na escuridão, carregando não apenas passageiros, mas histórias de dor que nunca deveriam ter sido contadas. E então Ezequiel virou-se completamente para mim, seus olhos escuros fixos nos meus. Agora me diga, Liliana, você ainda acha que estou inventando? O menino não conseguiu sair. Com certeza se debateu, pateou. Tentou se agarrar às bordas, mas nada adiantou. Não encontrou forças para vencer a adversidade. O velho Ezequiel fechou os olhos por um instante como se visse a cena diante dele. O sofrimento devastou a pobre mãe e Jerônimo também. Dizem que a esposa dele enlouqueceu depois disso. Nunca mais foi a mesma. E é por isso que esse homem que hoje nos leva para casa também deseja deixar de existir. Tenho certeza de que ele nem sequer enxerga a estrada à frente. Sua mente está perdida na tristeza. Todas as noites esses pensamentos o assombram. A dor de perder um filho recentemente o esmagou. Mas ele ainda não encontrou coragem para pôr um fim em tudo. Por isso, se afogou no álcool. Inclusive agora, ele provavelmente está dirigindo um pouco bêbado. Eu senti um frio na espinha. Entendo, senhor Ezequiel. Cada um aqui está carregando uma batalha. Todos estamos fugindo de algo que nos destrói, que não nos deixa ser felizes. E devo confessar que muitas vezes me pergunto, a vida é para ser vivida ou para ser sofrida? Ele sorriu, mas era um sorriso amargo. Assim é, Liliana. Também já pensei que a vida pode ser o próprio inferno, um lugar onde viemos pagar por coisas que fizemos em algum lugar, em alguma existência passada. Esses mistérios estão além da nossa compreensão. Nem eu consigo entendê-los. Mas agora você percebe, não é? Não é coincidência que todos aqui desejam a morte. Nada é por acaso, Liliana. Nada. Seus olhos escuros perfuraram os meus. Porque se parar para pensar, mesmo com seus problemas do dia a dia, hoje, antes de entrar neste ônibus, você também já não queria viver. Sentia que sua vida estava arruinada, por não ter conseguido a promoção no trabalho, por ter sofrido uma injustiça, por ainda morar naquela casa precária no morro. Sei até que seu namorado a traiu recentemente com outra, e que você se sente feia comparando-se com as modelos da TV. Mas por que acha que seus problemas são piores que os de todos aqui? Se os seus têm mais a ver com vaidade do que com verdadeira dor. Meu coração acelerou. Como ele sabia de tudo isso? Espere aí, seu Ezequiel. Como o senhor sabe essas coisas sobre mim? Quem é o senhor? Quem lhe contou tudo isso? Porque eu juro que nunca falei disso com ninguém. Ele ergueu uma mão calmamente. Não a estou julgando, Liliana. Não estou aqui para ofendê-la. Pelo contrário, quero ajudá-la. Quero que você valorize sua vida e perceba que seus problemas, por mais difíceis que pareçam, não são tão graves. E que não importa quão cruel a realidade pareça, sempre haverá uma saída. Enquanto ouvia suas palavras, senti o olhar frio daquela mulher, Josi, sobre mim. Seus olhos eram como dois poços de desespero, e os filhos ao seu lado pareciam pequenos fantasmas, presos em um destino que não escolheram. Rapidamente desviei o olhar de volta para Ezequiel. Mas então, o que está acontecendo?
por que o senhor me contou tudo isso? Há algo errado com este ônibus? Isso está começando a me assustar. Ele suspirou como se o tempo estivesse se esgotando. Há muitas respostas, senhorita Liliana. Mas não nos resta muito tempo, por isso só vou pedir uma coisa. De repente ele enfiou a mão no bolso e de seu casaco gasto tirou um objeto, um amuleto. Era uma corrente de ouro com um pingente em forma de estrela estranha, envolta por um círculo com inscrições que não consegui decifrar. Tome, segure isto. Ele estendeu o amuleto em minha direção. Mas o que é isso, seu Ezequiel? Por que está me dando isso? É melhor não fazer perguntas, Liliana. Como eu disse, o tempo está se esgotando. Nesse momento, o ônibus deu um solavanco violento e as luzes piscaram. Quando se acenderam novamente, o rosto de Ezequiel parecia ainda mais pálido, seus olhos mais profundos. Depois de ouvir as histórias que ouviu, você já deve ter percebido que este não é um ônibus comum e que nós não somos passageiros comuns. O motorista Jerônimo olhou pelo retrovisor e pela primeira vez eu vi seus olhos. Eles estavam completamente brancos. Assim que Ezequiel terminou de falar, percebi que o motorista havia acelerado bruscamente. Subíamos um morro em alta velocidade, o ônibus sacudindo violentamente a cada buraco da estrada. Os passageiros começaram a gritar, desesperados, mas o motorista parecia não ouvir ou não se importar. Tentei chamar sua atenção, mas quando me virei para Ezequiel, ele já não estava mais lá. Tinha desaparecido. De repente, os faróis do ônibus se apagaram, mergulhando tudo na escuridão. O veículo continuou avançando cegamente até chegar a uma curva fechada. Uma curva que o motorista não tentou fazer. O ônibus saiu do caminho e despencou no barranco. Tentei me segurar em um dos tubos de metal, mas foi inútil. O ônibus capotava, batendo contra as rochas, e eu senti minha cabeça bater nos bancos, no teto, nas janelas. Gritos de dor ecoavam por todos os lados, corpos sendo arremessados como bonecos de pano. Perdi a consciência por alguns instantes. Quando acordei, o ônibus estava parado, mas em chamas. Minha perna estava fraturada, mas com um esforço sobre-humano, arrastei-me até uma janela quebrada e me joguei para fora. Enquanto me afastava, vi uma pessoa tentando escapar. Seu corpo já envolto em chamas. Seus gritos eram de um terror que nunca vou esquecer. Dentro do ônibus os gritos continuavam, até que uma explosão ensurdecedora silenciou tudo. A onda de calor me jogou no chão e a escuridão me engoliu novamente. Não sei quanto tempo passei inconsciente. Quando abri os olhos, estava no meio do morro perto de casa. Não havia ônibus, não havia fogo, não havia corpos, apenas silêncio e escuridão. Mas no meu pescoço, o amuleto de Ezequiel ainda estava lá. Nos dias seguintes descobri que anos atrás um ônibus havia caído exatamente naquele barranco. Todas as pessoas a bordo faleceram. Ezequiel, Josi, Jerônimo, o homem do saco de milho, eram fantasmas. Aquele ônibus amaldiçoado repetia o mesmo acidente todas as noites, levando almas perdidas que, como eu, desejavam a morte sem perceber. Mas eu escapei. Ezequiel me salvou. Depois daquela noite, minha vida mudou. Meu chefe retirou as acusações. Consegui um emprego melhor. Aprendi a valorizar o que tenho. E o amuleto? Ainda o carrego comigo, porque agora eu sei, a vida não é perfeita, mas sempre há uma saída, sempre há uma rota diferente, e no final, nossas escolhas determinam nosso destino. Fim desse relato.
Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.